Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter um encontro super legal com a Daniela de Abreu, lá do Maranhão. Aliás, o Maranhão hoje está em todas. O Décio Coutinho também está fazendo uma live no mesmo horário. Então nós vamos ter Oba! Que gente legal. Oi, Raro. Poxa, que legal você estaria aí. Gostoso. Hoje o Maranhão está na pauta em um monte de lives, gente. Deve estar muito efervescente a movimentação criativa deles ali. Então vamos esperar um pouquinho a Daniela entrar. Falei com ela há pouco, ela estava dando a jantinha da nenê dela. Muito bem ver você também. Aliás, né, Raro, temos uns 6 meses de atraso de conversa para pôr em dia. Uma hora vai dar certo. O Roy contigo e com as meninas também. Gente, eu estava vendo umas fotos de algumas ações dos festivais de Maranhão. Que coisa mais linda, né? Colorida, intensa. Tem uma valorização do patrimônio lá que é muito legal, muito bonita de se ver, né? Aliás, toda a região ali tem bastante singularidades culturais muito próprias, né? Só aguardar um pouquinho a Daniela. Andréia! Nossa, quanta gente legal hoje. Quer dizer, sempre tem bastante gente legal, mas hoje são os queridinhos ainda. Espero que se olha, tiver algum questionamento, tal, vocês vão colocando, que aí durante a live a gente vai tentando responder, tá? Maurício, querido, boa noite para você. Hoje está na pauta Maranhão, Maurício. As criaticices do Maranhão. Pelo jeito o Sebrae lá está investindo bastante para fazer uma movimentação da cadeia produtiva dos setores criativos, algo que aqui a gente ainda tem muita discussão, ainda tem que estar discutindo muito, brigando muito, né? Lá eles já estão com um processo um pouco mais adiantado. Já existe uma participação maior do poder público, do Sistema S, para a movimentação dessa cadeia produtiva. Então, por isso que a Daniela está aqui hoje, para contar para a gente como é que eles chegaram nesse movimento ali e como é que eles estão investindo, porque nesse momento difícil os investimentos estão bem curtos, né? Eu falei com ela há pouco, ela estava dando a jantinha para nenê, então ela deve estar acabando de acomodar a filhinha dela para vir aqui para nossa live, né? Jaqueline Krüger. Olha, eu gosto bastante, ó, tá vendo? Tem uma... Oh, chegou a Daniela. Tem até um estandarte ali atrás. Oba! Tudo bem, querida? Tudo bem, e Finalmente, você? Santa Catarina, Maranhão, hoje. Exatamente, uma conexão aí quase continental, né? Ah, você sabe que eu estava comentando com o pessoal que já estava aí, ó, até o Décio Coutinho também não devia estar numa live hoje com o Maranhão. Acho que é mais tarde, às 19 horas a dele, né? Eu Já acho que é vai dar 19 horas. Então, hoje o Maranhão está conectado com vários cantos, né? E Legal. enquanto o pessoal entra, eu estava dando uma pesquisada em algumas coisas lá do Maranhão, mas como é encantador, né? Fiquei com uma vontade louca de ir para lá. Acho que eu Venha, vou te visitar. Mas, querida, venha. muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite para essa troca de conhecimento, né? A gente vem vindo com essas lives de outros territórios para que a gente possa ampliar os olhares, saber o que os nossos colegas criativos estão fazendo para a gente se inspirar e trocar mais ideias, né? Eu gostaria que Sim. você se apresentasse, você mesmo se apresentasse. Então, eu sou Daniele Abreu, eu sou gestora de projetos no Sebrae. Minha formação é bacharel em turismo. Atuei algum tempo no Sebrae na área de artesanato, na área de turismo também. Fui gestora do projeto da Rota das Emoções, né, que é aquele roteiro turístico integrado do Maranhão, Piauí e Ceará. E Uhum. depois eu parti para a área de inovação. E a inovação é um vício, né? Geri o projeto que chama Ali,
agentes locais de inovação. Foi muito bacana a experiência. E aí, depois da inovação, eu recebi o desafio de entrar na economia criativa. O Sebrae Maranhão retomou as atividades em economia criativa em 2018. A nossa última atuação em projetos foi em 2012, por conta do aniversário de 400 anos de São Luís. E aí a gente resolveu fazer essa retomada pelo fato de que a economia criativa é uma prioridade estratégica para o sistema Sebrae. E o Maranhão, uma terra cheia de riqueza cultural, cheia de folclore, não tinha um projeto, né? Então, em 2018, a gente fez a proposta de projeto, foi aprovado, e aí a gente retomou, né, as ações, alguns segmentos de economia criativa a gente atendeu pela primeira vez, e foi muito bacana. Foi uma experiência assim, bem legal. O projeto encerrou ano passado, em dezembro, e aí a gente, para esse ano, a perspectiva era de continuar os atendimentos através do projeto de turismo. Tanto é que o projeto de turismo virou turismo criativo. Uhum. Então, a nossa ideia é trabalhar com a parte de turismo da experiência, a parte de vivências todas. E aí a gente estava justamente nessa fase de estruturar o projeto Turismo Criativo quando tudo isso aconteceu, né? Mas assim que as coisas forem retomando ao novo normal, aí a gente Acho que vai vai. ser o outro normal, vai ser o normal. É o novo normal. Aí a gente vai fazer as adaptações necessárias, né, para o projeto novo. E temos também uma missão para esse ano que é o Mobiliza, né, que é um movimento que a gente vai fazer aqui em São Luís, ainda está de pé, talvez com um pezinho a mais no digital, mas a proposta geral do Mobiliza ela permanece vigente, que é uma inspiração nossa do Maranhão no Floripa Conecta, aí de Ah, Santa Catarina, legal, né? legal, Vamos legal. fazer um movimento, claro que com a cara maranhense, né? Mas com a inspiração em vocês, né? Mas vocês vão replicar. Ah, porque o Marcelo Boni está fazendo, está dando assessoria para vocês, né? Isso, Ah, legal. isso. Tá, tá. Nossa, como é que começou essa história do Floripa Conecta, que virou depois São Luís Conecta e terminou virando Mobiliza, né? Aham. Nosso diretor estava com uma missão técnica aí em Florianópolis por conta do Startup Summit e o Innovation Summit, né? A gente levou uma caravana de empresários, eu acho que uns 12 empresários, alguns colegas do Sebrae também. E aí, quando chegaram em Florianópolis, se deram conta assim, que estava acontecendo uma coisa bem maior. E Uhum. aí a diretoria ficou encantada com a proposta, gostaram demais. Isso foi em agosto, acredito. E aí, em outubro, eles fizeram convite. Nossa diretoria fez o convite para a diretoria do Sebrae de Santa Catarina virem aqui a São Luís, apresentaram a proposta e todo mundo gostou demais. E desde então a gente está trabalhando no nosso Conecta que virou Mobiliza, né? Então a ideia é trazer mais ainda o sentimento de pertencimento a São Luís, ao que é ser ludovicense, que é quem nasce em São Luís, né? A valorização da nossa identidade, a gente tem muita coisa acontecendo. E de riqueza também, né? São Luís é patrimônio da humanidade por conta dos nossos conjuntos arquitetônicos coloniais. Ano passado a gente ganhou o título de patrimônio imaterial em relação ao tambor de crioula, que é uma manifestação cultural daqui. O título também de Bumba Meu Boi. Então tem muita coisa que acontece aqui que as pessoas de outros estados não sabem. E tem muita coisa que acontece aqui que o próprio ludovicense não conhece. Então a ideia é conectar tudo isso. Inicialmente a gente ia conectar através do hub de eventos, mas agora, por conta da proibição de aglomeração, a gente está pensando ainda no como fazer o Mobiliza, mas ele vai acontecer. Eu ia 14 a te 22 de perguntar, novembro. ele tem possibilidades de ir para o mundo digital? Também, a Também. gente está pensando nessa possibilidade. Assim como no Floripa Conecta, o Innovation Summit e o Startup Summit eram os eventos âncora,
aqui a gente vai ter a Feira do Empreendedor, do Sebrae, como evento âncora. Então, a feira, ela não tinha um pé assim, ela tinha um pé no digital, agora está com os dois, né? A gente passou boa parte da nossa programação, principalmente de palestras e oficinas, tudo vai ser em ambiente digital e realmente a parte presencial vai ser só para atendimento mesmo. Aqueles empreendedores que gostam de receber a orientação presencial. Vocês têm o Bumba Meu Boi e nós temos o boi de mamão aqui, que tem algumas características diferentes, mas tem uma similaridade, né? Por ter o boi, por Tem. ter a dança, né? Eu acho tão Isso, interessante como de alguma forma as coisas se conectam mesmo estando tão distantes, né? Por é processo de verdade. imigração para cá e para lá. Mas quando a Isso. gente se conheceu, nós estávamos naquela plataforma junto com a Ana Carla Fonseca, né? A gente estava falando Isso. do. E eu achei super interessante quando você falou sobre esse projeto do Sebrae, sabe? Desse investimento, dessa proposta nos setores criativos, na cadeia produtiva, que é uma coisa que a gente vê que muitos artistas ainda não se conscientizaram de todo o potencial que eles têm nessa cadeia produtiva, né? Ainda tem um olhar Sim. um pouco mais, estou movimentando dinheiro, mas na verdade eles movimentam muito mais do que dinheiro, né? Do que a parte É. econômica. E vocês já têm isso Isso. mais organizado, eu achei super 10 assim. Como foi uma retomada, né, das nossas ações, alguns grupos a gente começou do zero. Tipo, o grupo de games, desenvolvedores de jogos eletrônicos daqui de São Luís, era um movimento bem forte, eles são extremamente organizados, mas eles nunca tinham tido contato com ações de gestão, nunca tinham pensado em formalização, coisas nesse sentido, né? Eles se juntavam, produziam jogos, colocavam para vender ou não, e ficava por isso mesmo, entendeu? Então, o viés de gestão, para alguns empreendedores, veio pela primeira vez agora, a partir dessa intervenção. Outros não, outros já estavam acostumados, já participavam de editais, essas coisas todas. Então, o público ele é bem mesclado. Apesar da gente ter segmentado em 4 grupos, né? Música, games, artes visuais e audiovisual. A gente encontrava situações assim em todos os estágios de maturidade. Alguns que já tinham essa noção e outros que realmente estavam tendo o primeiro contato naquele momento. E como é que foi esse investimento? Foi investimento direto de vocês investirem em conhecimento? Houve investimento financeiro também nesses grupos? Não, foi investimento mesmo em capacitação, né? Então fizemos o primeiro momento que a gente tem na estruturação de projetos é ouvir, né? Conhecer as demandas. Então, a partir dessas demandas, a gente forneceu uma série de ações voltadas para a gestão, para fortalecimento de rede, para criação, na verdade, de redes, fortalecimento de redes, questões de parceria. Então, a parte de finanças também a gente trabalhou muito, assim, com uma linguagem bem adaptada para eles mesmo. Marketing, eles fizeram muita coisa na área de marketing de conteúdo, foi muito rico. E é basicamente isso, algumas ações de mercado também, tipo participação em eventos fora daqui de São Luís e eventos que eles organizaram aqui que o Sebrae apoiou. Aí foram Ontem, os 2 anos com essas ações. tá. Ontem nós tivemos uma live com a Sônia Rampin, de Brasília, e que eu também conheci através de uma outra live, mais ou menos como a gente. Como diz o Décio, os rizomas que estão se espalhando pelo Brasil, esses rizomas criativos, né? E eu achei muito interessante que ela fez uma colocação sobre o inventário participativo ser uma ferramenta que nos ajudaria nesses processos de economia criativa, né? Que aqui a gente Uhum, tem até os inventários, mas não os pensou como uma ferramenta que auxiliasse, né? E aí eu queria sim. ouvir se vocês aplicam isso no Maranhão também, se vocês participam se essa escuta é com o inventário participativo ou é uma outra metodologia. É outra metodologia. Aqui no Sebrae a gente usa a GO, que é a Gestão Estratégica Orientada para Resultados, né? A gente estrutura os projetos e faz a gestão deles a partir dos
dos preceitos e dos conceitos da AGO. Então, a gente faz esse primeiro contato de estruturação do projeto, né? A partir da demanda, a gente faz matriz SWOT com eles e tal. Então, para os criativos, inclusive, a gente fez através de oficinas de design thinking, para ficar uma coisa mais assim, mais dinâmica, né? Porque a GO ela é muito extensa e muito detalhada. Tem empresário que às vezes, que ninguém do Sebrae esteja me escutando, mas que A gente não conta ele para ele, pode deixar. ele acha cansativo aquilo, né? Porque é uma série de encontros que cada encontro a gente vai construindo um pedacinho do projeto. E com essa oficina, a gente já fez logo tudo de uma vez. Foi bem interessante a experiência, porque eu nunca tinha estruturado projeto assim. Mas aí a gente desce dizendo que é verdade. E aí, a partir do momento que a gente estrutura e começa o projeto, a gente começa a executar as ações de acordo com a priorização que o empreendedor, que o grupo ali indicou, né, no que é mais interessante para o momento. E aí vai fazendo as mensurações, os acompanhamentos de 6 em 6 meses para saber se os resultados que a gente esperava estão sendo alcançados. Então, os resultados aqui que a gente determinou, que a gente validou com eles, era aumento de formalização e aumento de faturamento. E aí, com o encerramento do projeto, em dezembro, a gente viu que os dois indicadores, eles foram, até ultrapassaram a meta que a gente estava esperando. Então, isso foi muito, assim, foi muito feliz para a gente, né? Porque já é uma justificativa para a gente fazer outras solicitações de projeto para a mesma área. A questão da formalização, às vezes é difícil a gente convencê-los, né, a entrar, mas se não entra, se a gente não formaliza toda a cadeia produtiva, a gente não vai gerar esse impacto de impostos para que a gestão pública possa ter a métrica, né, e potencializar esse processo todo, né? Então tem que Isso. realmente conversar muito, né? E gerar indicador também, né? A gente termina que fica sem base, né? A base que a gente tem mais, assim, organizada é o mapeamento da Virjan, mas ele também ainda deixa muitas brechas, assim, para a gente. Tem algumas coisas que a gente não consegue se enxergar nele. Então, inclusive, é uma coisa que a gente está trabalhando no Sebrae. A gente também, além disso, desse projeto que encerrou ano passado, a gente está com um projeto de cadeia de valor da economia criativa para o Nordeste todo. Então, os 9 estados do Nordeste fizeram a adesão e estão participando. São ações mais macro, né? A gente não tem muitas ações de atendimento ao público final, que são os empreendedores, e a gente está já organizando uma plataforma que a gente possa fazer essas mensurações e esses acompanhamentos mais próximos a eles, né? Com preenchimento por eles e tal. E é bem possível que a gente vá fazer uma parceria com o pessoal do Impacta Nordeste, que é uma plataforma que já existe, que já faz essas atividades mais voltadas para negócios de impacto social. Aí agora é bem possível que o Sebrae entre com essa vertente da economia criativa. É E porque eu aí, creio. para atualizar. Porque eu acredito que a prospecção da Fijan esteja bem abaixo daquilo que a gente imagina, porque a métrica Uhum, vai em cima de quem tem CNPJ, o meio formalizado, e é em cima do recebível, né? Não tem medição sim. dos impactos que a cadeia produtiva, né, ocasiona, mesmo no mercado informal. Então, esse número deve ser muito mais do que 2,64% de impacto no PIB, É, né? Deve ser muito maior, bem, né? com certeza, com certeza. E quando você lida com a cadeia toda, né, que às vezes impacta em atividades que não são diretamente da economia criativa, isso fica bem maior. Ah, É porque Dessa aí falando do tem. Itaú Cultural. Eu vi esse. Mas sabe que eu também não tive. A gente fez tanta live, se comunicou tanto que eu não consegui ainda entrar dentro desse material do Eu Itaú também. Cultural, porque ele é denso, né? A gente precisa estudar um pouquinho, né? É igual o da Firjan, a gente tem que se debruçar nele ali. Cada dia eu pego um pedacinho para conhecer melhor esses dados, porque tem muita informação mesmo. Daniela, e você tem algum case que você possa compartilhar com a gente, assim, de algum grupo, que você possa contar como é que foi do começo ao fim, de como ele Aham. conseguiu chegar ali?
Às vezes a Esse grupo identificação de, é legal, né? sim, esse grupo de games, ele foi bem interessante para a gente, porque para o próprio Sebrae foi um dos primeiros estados a trabalhar com esse tipo de atividade. Para quem não sabe, a cadeia de games, a projeção é que até 2022 ela vai ser maior do que a de cinema, a de literatura e a de música juntas. Então, é um faturamento enorme que a gente. Ah, eles estão ali só fazendo joguinhos. Não, não estão. Eles estão gerando bastante, mas bastante dinheiro ali naquela atividade, né? Então, aqui o grupo ele já existia desde 2012, se eu não me engano, 2012, 2013. Muita gente de universidade e do Instituto Federal daqui, porque tem algumas disciplinas lá dos cursos de tecnologia que falam um pouco sobre gamificação. Mas assim, eles ficavam muito fechados ali no nicho deles, produzindo entre eles e sem compartilhar, assim, e nunca tinham enxergado, como eu falei no começo, essa vertente de que jogos podem se tornar negócios, né? E aí eu era envolvida na área de inovação com o movimento de startups. No Startup Maranhão eu ouvi falar sobre o movimento de jogos há muito tempo. Ok, deixei pra lá. Aí quando eu entrei na economia criativa, eu disse, espera aí que eu vou procurar esse povo, saber onde é que eles estão escondidos. E aí fui atrás, me receberam super bem. E aí a gente começou a fazer algumas ações aqui, alguns seminários, assim, os eventos mais cheios que nós fizemos no projeto, pode ter certeza que foram os da área de games. Então, a gente fez missão empresarial com eles para o Big Festival, que é o maior evento da América Latina para desenvolvimento de jogos, e aí para despertar mesmo a vertente de negócio. Então, mentoria, tudo isso, e aí ele já começa. A gente teve o primeiro estúdio de game formalizado aqui, microempresa. Alguns já começam a se formalizar como MEI. E aí eu acho que foi um resultado bem interessante, assim, a gente ter aberto essas portas para o próprio Sebrae começar a enxergar isso como uma atividade empresarial. E isso levou quanto tempo, mais ou menos, esse processo? Um ano e meio, Um ano e um meio. ano e São meio, porque a gente processos mais começou. Nós que começamos o que em junho de 2018, encerramos o projeto em dezembro do ano passado. eu Então, foi foi bem legal. rápido, eu acho. Você acha rápido um ano e meio? Tá. Eu acho. Se a gente levar em conta que normalmente leva uns 5 anos para você conseguir introduzir, né? Tá rápido. Sabe que Isso. tem um pessoal que está acompanhando a gente aqui hoje na live, que é da Univille. O games é o setor que mais cresce na economia criativa. Eu realmente tenho acompanhado isso, e a educação tem uma forte tendência a passar a ser gamificada também, né? Então, Isso. a gente vê essa tendência do game crescer. E ali na Univille, o nosso amigo Chico Lan desenvolveu um game para falar sobre educação ambiental muito legal. E ele também transformou num Uhum. jogo, sabe? Para Aham. justamente motivar a garotada a ter essa responsabilidade, a cuidar do lixo, porque aqui a gente tem uma área de mangue muito grande, né? Então, Uhum. manguezal era depósito, né? Então, agora o cuidado com o manguezal. Então, eu também vi também numa cooperativa esses dias que está usando o game para ensinar como aplicar dinheiro, né? Então, o game realmente Legal. vai entrar em todas as áreas, né? Vai ser. Eu lembro na primeira atividade que eu participei com um palestrante que veio para cá, que ele fez uma imagem assim, eu até acho que eu tenho salvo aqui no computador, que tem assim um iceberg, aí só a pontinha assim de fora tem assim games como entretenimento. E embaixo tem jogos sérios, tem a questão de educação, gamificação, a parte de saúde, inteligência artificial, que mais? Realidade aumentada, tudo isso passa por games, entendeu? Aí, com o pessoal da nossa associação aqui, que chama Ama Games, ano passado o Sebrae foi co-realizador da Expo Indústria, né, que é um evento aqui que a Federação das Indústrias organiza de 2 em 2 anos. O Sebrae é co-realizador. E aí eles participaram como expositores pela primeira vez, eles fizeram uma aplicação para construção civil, uma de realidade aumentada e tinha outra que era voltada para linhas de produção.
de realidade virtual. E foi um sucesso, porque as pessoas aqui não conheciam, não sabiam que isso existia aqui em São Luís, que tinha quem fizesse. Outro caso interessante com eles foi no final do ano passado, foi um resultado maravilhoso. Eles pegaram um trabalho com a cerveja Magnífica, que é uma cerveja daqui do Maranhão, produzida pela Ambev, que é uma cerveja à base de mandioca. E eles Uhum. fizeram um jogo de divulgação, né? Um Adver Games. É um jogo de divulgação da cerveja. Então, só com gírias locais e com dois personagens que são de uma peça daqui bastante famosa que chama Pão com Ovo. Fizeram com os três personagens do Pão com Ovo. É muito engraçado o jogo. E eles fizeram assim, os bonequinhos, os ícones, iguaizinhos os personagens. E foi um case muito bacana, porque esse jogo viralizou. Ah, Viralizou pois. até mamãe. Outro dia eu vi ela Até jogando aqui. É, E eles já estão conseguindo monetizar? já Já. conseguiram. Aí, com essa questão de aplicação em outras atividades que não só entretenimento, eles estavam começando já a prospectar por aqui. O Décio colocou uma informação super legal também, que o games, além de crescer, né, dentro da economia Uhum. criativa, ele transversaliza com música, literatura, arquitetura, artes cênicas, artes visuais, quer dizer, ele transversaliza com as outras linguagens também, né? É como É, o audiovisual também traz muitas outras linguagens para dentro dele, né? Então a cadeia sim, produtiva acaba sendo um negócio assim, mastodôntico, né? sim, sim. E aí a própria Ancine, né, começou a lançar os primeiros editais, incluindo games. Aqui no Maranhão, na nossa Secretaria de Turismo, saiu um edital de audiovisual e incluiu também games pela primeira vez. A Prefeitura de São Paulo tem editais específicos para games, então realmente é uma tendência que a gente passe a enxergar essa atividade com outros olhos. E na questão de patrimônio de território, assim, de singularidades culturais do Maranhão, vocês têm pego algum case, trabalhado algum case dessa valorização? Porque ontem a É. gente conversou muito com o Carlos anteontem e ontem também com a Sônia, dessas questões de culturais de territórios que de repente os jovens não participam, não se Uhum. envolvem e acaba tendo uma evasão, né? Conta um pouco Isso. pra gente como é É, que é isso. eu tô olhando Rosanira aqui falando de mamãe, ó. Foi, foi ótimo. Rosanira, eu sei que tu jogou também. Ela trabalha com a gente lá no Sebrae. Eu fiquei curiosa. Você tem depois como mandar o link pra gente desse Vou jogo? botar, vou Ah, botar. Tá na Play Store, tá na Apple Store, tá em todas as lojas. É bem engraçado, porque as gírias daqui, os cenários daqui. eu quero ver, quero ver. Não, pode me mandar depois, quando eu publicar o vídeo, aí eu coloco ali Perfeito. o endereço do game, né? Ah, fiquei Beleza. curiosa com o pão com ovo. Já imagino o pão com ovo com o game. Deve ser uma coisa muito legal. Gente, eu não sei se tu olhaste, no meu feed tem um vídeo do Pão com Ovo e no feed do @Sebrae Maranhão tem outros que eles estão fazendo propaganda pra gente agora, né? Ah, Gente, a gente legal. chora de rir, porque eles são muito engraçados, né? A forma que eles falam, assim, os trejeitos do maranhense todinho, todinho. É bem engraçado. Depois tu olha lá no meu feed e no feed do Sebrae Maranhão, que a gente sempre posta. Tá legal. E aí, em relação à questão de patrimônio, né? Nesse projeto que encerrou ano passado, a gente não atendeu grupos folclóricos e de manifestações culturais por uma vedação do Sebrae, né? A gente tem uma vedação de atendimento de um tempo para cá. Em relação a associações, cooperativas e ONGs, a gente não pode atender, e a maioria deles está organizada nesse tipo de empresa, né? Mas, assim, a gente já teve experiências prévias com eles. O primeiro projeto de economia criativa do Sebrae, ele foi todo voltado para a cultura negra,
Uhum. E manifestações culturais também foi um projeto piloto, acho que 2004, se eu não me engano. Foi um projeto muito bem sucedido. Aí, em seguida, teve esse projeto que eu falei antes, que foi o Cultura Ativa, que era em homenagem aos 400 anos de São Luís. Então, a base dele foram os grupos folclóricos. Então, Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, todas as manifestações que a gente tem por aqui, eles foram apoiados, então foram muito contemplados com captação de recurso, elaboração de projeto, elaboração de portfólio, muitas ações nesse sentido. E aí, para esse ano, para esse último projeto que a gente executou, que concluiu agora, a gente priorizou outros também outros grupos que a gente nunca tinha atendido, como o caso de games, que eu já tinha falado, né? Então, no Mobiliza, a gente pretende fazer alguma intervenção com eles, principalmente porque esse ano é bem provável que a gente não vai ter, né, o São João aqui, que é onde ele Se reúne. onde é a culminância de tudo, né? Do ano deles, é um movimento, além de cultural, é religioso. Então, a gente pretende fazer algum movimento aí com eles dentro do Mobiliza também. É porque geralmente eles têm dificuldade com a questão da tecnologia, né? Então, Isso. precisa realmente de apoio para conseguir mostrar o seu trabalho numa plataforma virtual, né? Eles são Uhum. é muito terra, emoção, o povo, né? Então, para Sim, eles deve ser um bicho de sete cabeças aí para o mundo virtual, assim. pois é. E esqueci o que eu ia falar. É, Pois é, e no Mobiliza, né, como é um projeto inicialmente totalmente presencial, agora que a gente está pensando em como trazer estratégias mais digitais, a gente ainda não sabe bem como é que vai fazer essa atuação com eles. Lembrei o que era. A gente faz ações também casadas com turismo, da parte de turismo da experiência, né? Então, alguns barracões, algumas organizações já fazem parte do circuito aqui de turismo, né? Então, também a gente não deixou de atender diretamente. as pessoas participam do processo criativo também, ou só da apresentação do processo criativo também, nesse turismo de Também, experiência? as É. duas coisas. Bota a mão na massa também. É porque eu acho, eu vi um vídeo, mas eu não sei se é do Maranhão, que era boi, Bumba Meu Boi, e as pessoas foram lá, fizeram um Bumba Meu Boi, eles participaram da construção dessas personagens, participaram de uma construção de roteiro, sabe? Uhum. E foi uma experiência bem interessante, mas eu não lembro realmente, sabe essas coisas que a gente vê rapidamente na internet, eu não guardei e depois Sim, não consegui mais achar, né? Mas sim. achei a proposta fascinante, porque a gente está, normalmente só se oferece a fruição, né? Então, assim, essa Uhum. participação na construção, tinha uns jovens assim no vídeo que estavam fascinados, sabe? De- As pessoas quando vêm aqui, elas ficam loucas, elas querem fazer parte. Aí nessa parte de turismo da experiência tem as visitações aos barracões, tem alguns que ensinam o bordado ali das indumentárias, então são várias possibilidades que a gente tem. E a gastronomia? Fala um pouquinho pra gente da gastronomia. Ai, bom demais. Eu posso imaginar. A gastronomia também faz parte, né, da economia criativa, mas a gente atende via o projeto de turismo também. No Mobiliza a gente vai fazer essa casadinha aí. Aqui o típico é a parte de mariscos, né? Arroz de cuchá, o peixe, o vatapá. Tem muita influência da cozinha ancestral, da parte indígena também, tem muita mistura. E Deve tem ser, que vir para conhecer. deve ser super interessante ver essa, essa variedade. E me diga uma coisa, anteontem também o Carlos estava comentando que lá na região que eles estão fazendo um trabalho super legal também com a Cainha lá do Sebrae, no Vale do Ribeira, Uhum. agosto do Sei do Ribeira. É um projeto que eu já acompanho há um tempo, eu acho ele fascinante, assim, sabe?
E aí ele estava comentando da dificuldade que os hotéis querem ser similares a hotéis de imagem para o exterior. E que, na Sim. verdade, o que tem de mais interessante são as questões regionais, né? Então, na região de vocês já conseguiram que essa regionalidade fosse o que fosse a marca registrada do turismo, quer dizer, você vai para um hotel em São Luís e vai comer toda essa comida típica. Sim, sim. Já Aqui, faz. até porque está muito enraizado aqui no nosso cotidiano mesmo, como ludovicense, como maranhense, né? Aham. Então, assim que chega alguém de fora, a gente já leva para experimentar as coisas, é uma coisa muito nossa mesmo. Você olha que interessante a diferença de comportamento de território, né? Quer dizer, ali no Vale do É, Ribeira, eles já queriam ser um pouco mais, apesar de ter um valor do patrimônio imenso, mas o dono do hotel ainda queria manter uma certa figura, do jeito que ele achou que seria, né? E vocês já aham, têm isso inato, né? Presente na. Eu acho tão já, interessante essas diferenças de território, assim, de é comportamento. verdade. É muito legal. É. Ontem conversando com o Marcelo Borrer, que ele tá, toda terça-feira a gente tem nosso encontro do Mobiliza para atualizações, né? Já que não podemos mais nos encontrar pessoalmente. E aí ele comentando comigo alguma coisa de algum programa sobre indígenas que ele estava assistindo na televisão, e aí ele não sabia que o Maranhão ele faz parte tanto da pré-Amazônia quanto do Nordeste, né? Oficialmente a gente está no Nordeste, mas a gente tem muita influência Uhum. da Amazônia, né? Tem um território da gente que faz parte. Então é muita miscigenação, é muita mistura, muita cultura diferente. Aí gera isso aqui que a gente está passando aqui um pouquinho a experiência. Aham, E tu muito legal. precisa vir aqui. Eu espero que tu Ah, venha com no certeza. Mobiliza. A hora que eu puder pôr as rodinhas no pé aqui, vai ser uma coisa, viu? Um lugar para me É, encontrar aí em casa. Porque eu estou conhecendo tanta gente legal com esses movimentos, né? Como a gente falou ontem, que o mais isso. importante, acho que o legado mais importante que o coronavírus está trazendo é que já faz tempo que a gente está namorando com o mundo digital. Todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe que é possível, mas você sempre ia para o presencial, porque a gente gosta do olho no olho, né? De estar perto e tudo mais. Sim. Agora nós somos assim obrigados a passar, né? É. Para o digital. E como ele não tem fronteiras, ele abrange muito mais, a gente está conseguindo fazer conexões incríveis, né? Que não seriam possíveis assim no, no presencial, né? Então acho que Sim. e isso não volta mais, né? Isso a gente não vai retroceder mais, vai ficar nesse É novo, verdade. É o o novo novo coisa, normal. o novo normal, isso mesmo. Né? E o Pois que é. vocês estão pensando de coisas novas, assim, dessa transição corona, pós-corona, novo. Novo Ah, mundo. tem uma observação aqui. Peraí, que eu achei interessante. Vi rapidinho. Então, o Tá cultural, aqui, não é identidade e autenticidade, valores que precisam ser percebidos pelas aqui. comunidades, é verdade. A gente tem esse problema que muitas comunidades ainda não têm consciência do valor que tem aquilo que eles têm, sabe? Então, Uhum, por isso que eu me interessei tanto de como a Sônia apresentou o inventário participativo, né? E assim, aham, aliado à economia criativa. Achei super 10 a possibilidade que isso nos abre, né, para trabalhar. uhum. E assim, o Mobiliza, ele vem também ao encontro de tudo isso, né? Nossa ideia como eu falei, fortalecer a identidade de São Luís, o que é ser ludovicense, fazer com que a cidade toda conheça tudo o que acontece por aqui. Eu costumo dizer que quando eu entrei na economia criativa de paraquedas, eu achava que eu sabia tudo da cidade, que eu era antenada, que eu sabia todos os lugares, as coisas que aconteciam. Foi um choque, porque acontece assim, acho que 5 vezes mais coisas e as pessoas produzem 5 vezes mais do que eu esperava.
Muitos movimentos interessantes aqui que ficam ali nos nichos deles, ali fechadinhos e tal. E a ideia do Mobiliza é trazer isso para a cidade toda, para que todo mundo saiba o que são um stand bom, que tem muita coisa boa acontecendo. Então, o nosso como fazer seria o hub de eventos, né? A gente concentrar uma quantidade grande de eventos de economia criativa no mesmo período. Acredito que isso vai mudar, né? Por mais que seja só em novembro, eu acho que as pessoas ainda vão estar com receio de participar de aglomerações, né? Então, a gente vai fazer o hub de eventos, mas numa proporção menor, e trazer outras soluções digitais, talvez fazer visitações a esses produtos de experiência que a gente já tem aqui, e outras Uhum. ações alternativas que a gente ainda está desenhando. Mas assim, muito baseados no que a gente aprendeu com a expertise do Floripa Conecta, né? Que lá a ideia eram 30 eventos, terminaram fazendo 64. Aqui a nossa meta eram 20. E aí, só de mapeamento, eu e Marcelo, assim, numa tarde no Sebrae Lab, a gente conseguiu mapear mais de 50 eventos criativos que Olha, acontecem aqui, que eu nunca tinha parado para pensar, né? A gente ficou assustada, a gente preencheu 2 quadros, assim, de uma colega novo, faltou evento tal, aí anotava de novo. Então, é uma lista que ainda está crescendo, né? mas não é, Mas. é Oi? fascinante, não é? Você descobrir, porque a gente está no século XXI tecnológico, viajando, e de repente você descobre ali no canto da sua cidade aquela singularidade tão preciosa, né? Aquele fazer, saber tão interessante. Eu acho assim encantador, sabe? Essas descobertas, É, né? não, foi uma experiência assim, como muito prazerosa, muito boa assim de trabalhar. É, como eu falei antes, eu vim da área de inovação, gostava demais, assim, as startups, assim, eram minhas paixões principais, mas depois da economia criativa, assim, eu mudei de preferência, Ah, mas porque eu é quando um fui público picada muito por isso aí, bacana. quando eu fui picada por isso aí, que já faz tempo, faz 14 anos, foi quando a Ana Carla lançou o primeiro livro, né? Livro. Aham, Eu conheço ela desde então. Quando eu fui picada, eu não consegui mais deixar isso de lado, sabe? Isso começa e é um aprendizado constante. Você está toda hora com uma coisa nova, algo que te surpreende. Então é muito fascinante, sabe? Aí quando você começa a exatamente. entender os impactos que podem ser gerados, aí você poder contribuir para as pessoas, para elas terem uma nova qualidade de vida, um outro olhar sobre aqueles saberes e fazeres, de quanto eles são valorosos e não, como disseram ontem, é lugar de pobre, não vale, não, né, tá é o submundo. Uhum. Então, não, então, É, essa transformação na autoestima, só isso eu já acho que vale tudo. é. Não, e o perfil é um perfil diferente de empreendedor. A gente vê que os momentos são diferentes, o timing do criativo é diferente. Isso tudo, assim, gera impacto para a gente, né? As emoções são maiores. Tudo isso mexe com o coração do gestor. Aliás, é a minha grande defesa no Dia Mundial da Criatividade foi isso, que o processo criativo dos criativos, ele pode contribuir imensamente no setor privado com esse estímulo para as habilidades do futuro, das profissões do futuro que são necessárias Uhum, agora. Porque mesmo no setor privado, com a tecnologia dando conta das coisas que são rotineiras, o perfil dos profissionais mudou, né? Ele tem que ter mais inteligência emocional, tem que ter um skill de liderança que estimule as pessoas, tem que ter estímulo criativo, estimular a criatividade nos outros. Como o núcleo criativo dos criativos já tem isso, por que não uhum, aproximar mais esses setores para que né, os criativos contribuem para melhorar esses perfis e o setor privado contribui para a sobrevivência desse setor criativo que está aí, né, uhum. com alguns probleminhas nesse momento, né? É Então verdade. acho que o nosso mundo vai ficar mais justinho, assim, vai ficar mais perto. Espero, né? É verdade. Eu acho que sim também.
É uma tendência. E Mas, trazer essas habilidades para os empreendedores mais tradicionais, né? As empresas Sofia, mais que também a gente atende bastante lá no Sebrae, né? Trazer esse pezinho da criatividade para elas. É muito válido. eu já fiz algumas experiências em empresas e foi bem interessante, sabe? O que mais me marcou foi um de fotografia, que a gente fez numa empresa mais convencional, que estava tendo um problema de relacionamento e querendo que os funcionários fossem mais proativos, vestissem mais a camisa. É um pessoal com uma visão mais humanista também, sabe? E aí nós fizemos Uhum. uma proposta de fotografia. Nós saímos com um fotógrafo que foi orientando diversos olhares sobre o lugar que eles sempre estiveram, né? Os escritórios, a fábrica. E a fábrica era antiga, tinha algumas inserções de arquitetura. Ah, eu nunca vi isso, trabalho aqui há 15 anos, nunca reparei nisso, sabe? Então, eu acho que o processo criativo, ele pode contribuir muito para esse outro despertar e também para esse processo de humanização, né, que está aí vindo com essa nova economia, né? Isso. O desânimo dos nossos criativos no atual momento, meninas. Poxa, mas os criativos foram muito 10, eles rapidamente passaram os produtos para a plataforma digital. Eu acho que graças aos criativos que a gente não enlouqueceu, porque É, não é? isso. Eles É, a gente está consumindo produto criativo o tempo todo dentro de casa, né? porque então eu acho que a gente precisa olhar mais para o que a gente está ganhando do que o que a gente está perdendo. Porque se você pensar bem, a gente estava conversando com os músicos esses dias. Ele tinha um público cativo de mais ou menos 5 mil pessoas que acompanhavam, né? Agora que ele Uhum. passou para a plataforma digital, ele tem 35 mil, porque as fronteiras físicas se caíram, né? Então Cai. tem um monte de coisas assim, tem olhar para os problemas como um desafio para inovação e encontrar novas vertentes, né? Acho que a gente Sim. reagir, precisa parar de chorar e olhar para o outro lado. Aqui a gente está tendo uma É. movimentação até legal, sabe? O pessoal se reinventou com Catarse, depois criaram um festival de música também, com ingresso online, tudo online, né? E está aí tentando Aham. achar caminhos para sobreviver, né? É, aqui a gente teve um incentivo do governo do estado bem interessante. Eles fizeram dois editais para apresentações via live, né, nas redes sociais. E aí apareceu música, o pessoal de teatro, o pessoal de dança, teve muita inscrição. Teve a primeira edição do edital, depois teve a segunda. Na segunda edição, todo mundo foi contemplado. Até quem estava na primeira edição e não passou, dessa vez eles colocaram todo mundo. É, e a gente vê que outras iniciativas assim estão aparecendo também. Outra do estado daqui, que foi para o pessoal que trabalha com produtos artesanais também. Eles estavam comprando a produção para compor os kits de turismo para as feiras nacionais e internacionais. Então, produtos com a cara do Maranhão eles estavam comprando via esse edital. Então já ajuda, né? Quem estava com estoque parado pôde, pôde dar vazão aí. Os artesãos aqui até passaram razoavelmente rápido para plataformas digitais, né? Para venda Uhum, no Face, pelo Insta. Aí o pessoal está. O artesanato acho que foi o que mais fácil de resolver essa situação. É uhum, mais complicado para o teatro, para a música, né? Para as outras é, linguagens que precisam de público, né? Mas no uhum, estado aqui nós ainda estamos brigando para ter o, algum edital. Ainda não saiu nada. editais. Aqui ainda não saiu nada. De vocês é o Dino, né? O Flávio governador Dino. Isso. Dino. Ele também tem uma visão bastante humanista, né? Sim, sim. Ele gosta muito dessa questão da cultura, né? Tá, Ele fez alguns investimentos bem interessantes aqui nessa área. tá, que legal. Querida, nós temos mais 10 minutinhos, quer dizer, um pouquinho menos.
para você poder falar alguma coisa assim bem legal que possa inspirar o resto dos criativos aqui, Ai, né? meu Deus. Essa experiência toda. Não, poxa, você é novinha, mas tem uma bagagem de experiências muito interessante. Não, e ter passado pelo turismo, pela inovação, olha só que riqueza de experiência, né? Eu assim, fui muito. Eu tive muita sorte no Sebrae, porque até hoje, assim, desde que eu entrei, eu sempre peguei projetos bastante interessantes, um público bem legal e que eu tenha me identificado, né? O projeto de artesanato, para mim, foi uma experiência absurda, porque você está trabalhando ali com basicamente com mulheres, com mães e de uma cultura que vem de mãe para filha e tal, foi uma experiência muito boa, logo para quem estava começando a vida profissional. Aí depois entrei no turismo também, que foi muito rico, tive a oportunidade de conhecer feiras internacionais, tudo isso, e a área de inovação, assim, é um amorzinho, não vai sair da minha vida nunca, porque são coisas que são transversais, né? A gente termina levando para todas as outras áreas que a gente trabalha. E a economia criativa também virou amor, não quero mais largar, não me tira, que eu não vou sair. Ah, essa você não consegue, ela entra no sangue, assim, é impossível. É, e assim, agora o Marcelo fala que ele é catalisador de conexões. E assim, mais do que nunca eu tenho feito conexões contigo, com a própria Ana Carla também. Eu já tinha participado de uma capacitação com a Ana Carla pelo projeto do Nordeste, né? Uma das vertentes dele é de capacitação interna dos funcionários, dos gestores do Sebrae que estão envolvidos com a economia criativa, porque a gente não tem a linguagem pronta, né, para trabalhar com economia criativa. A gente sempre precisa adaptar muita coisa do que a gente já tem, né? Então a gente fez uma capacitação com ela, foi muito rico, assim, ela tem uma base teórica absurda. E é assim que eu levo até hoje, né? Foi muito Ela fez, importante. ela teve com o John Hopkins na- no Reino Unido, né? Ela estudou com ele. Então, quando eu conheci, logo depois que eu conheci a Ana Carla, ela fez um encontro na Fiesp em São Paulo e ela trouxe o John Uhum. Hopkins para o Brasil, sabe? Foi Meu muito legal, Deus, foi muito que legal. legal, que E ela é uma massa. pessoa de uma bondade assim incrível, é um ser que a gente precisava tirar xerox aos milhares, porque ela partilha, ela partilha esse conhecimento, ela ajuda a gente. No começo eu tinha uma dificuldade para entender, ela foi me mandando material, sabe? Até hoje, assim, ó, eu vi isso aqui para você. Ela não esquece das pessoas, ela tem Aham. um jeito de ser assim. Acho que teve uma época que ela acreditou mais em mim do que eu, sabe? Ai, que massa. Então, ela é uma pessoa muito especial. Então, Aham. as sementes que ela joga tem mais é que frutificar mesmo, né? Ah, que bom. Quando foi um convite do Marcelo, né? Ele disse assim: Olha, Dani, aconteceu um imprevisto aqui grave comigo. Eu tinha uma live, eu não queria cancelar. Eu quero que tu participe no meu lugar. Tudo bem, ok. Com quem? Com a Kai, eu. Gente, eu suei frio, eu fiquei tão nervosa, meu Deus do céu, Marcelo, como é que tu faz isso comigo? Não, agora tu vai. E, gente, eu tava muito nervosa, mas deu tudo certo. Eu participo de um momento aqui chamado SC Criativa, né? Então, ela também Aham. veio até aqui, ela falou sobre cidades criativas, depois ela tirou meio-dia para sentar com o pessoal, falar sobre planejamento estratégico, sabe? Assim, Uhum. é uma coisa assim incrível como ela acredita nas pessoas e faz, sabe? Nossa, a última pessoa Uhum. que a gente tem que suar frio para falar é ela. E o Alê também é um amor, sabe? São todos ótimos ali, né? Pois é. E aí a gente vai acrescentando, né, essa bagagem aí na nossa vida profissional. Então tá sendo uma experiência muito rica a economia criativa. Eu gosto demais, assim, de trabalhar com eles. E trazer isso para dentro do Sebrae, né? Que a gente passou esse tempo todo sem realmente o projeto e as ações para essa área. E agora tem sido bastante importante, porque a gente também está plantando essas sementes aí dentro da casa, né? Dentro do Sebrae.
que é realmente eles têm muitas características desse empreendedor, esse empreendedor do futuro. Aham. Olha, João entrou, João Silva. É João, é a pessoa das startups aqui de São Luís. O ano passado eu fiz uma pesquisa que eu já contei em outras lives e eu fiquei muito surpresa como o próprio o empreendedor criativo ele não conseguia ver a economia criativa como algo que pudesse potencializar seu trabalho ou ver como aplicar ou identificar no processo dele. Aí esse ano eu estou colocando foco também no empreendedorismo criativo, né? Para Aham, mais uma linguagem bem mais tranquila para que eles possam se ver dentro desse conceito e possam aplicar, né? Então eu saio das é. metodologias e vou para uma linguagem bem mais simples, né? É, a gente está fazendo esse papel aqui também de adaptar muita coisa que a gente já tem, assim, mesmo de linguagem, de abordagem, para utilizar com eles. É porque se eles conseguem se ver, né, dentro do conceito, aí as coisas vão sozinhas, né? Elas caminham sozinhas. Uhum, É só fazer essa conexão das suas possibilidades, das suas potencialidades, né? isso. Amanhã nós vamos ter aqui o Fabiano Barros de Rondônia. Olha como nós estamos rodando. Nós tivemos São Paulo, Tá tivemos rodando o Brasília, Brasil todo. Maranhão, Rondônia e daí tem o Décio na sexta, Goiás e Minas Gerais para encerrar no sábado, né? Arrasou. O Fabiano vai falar sobre reinvenção do fazer. Eu estou bem curiosa também o que seria a reinvenção do fazer, né? E, Aham. querida, vou te deixar a palavra final e já vou te agradecer pela sua participação, pela sua simpatia. Todo o nosso Ai, contato foi muito obrigada. simpático, foi muito tranquilo, muito gostoso. Não esqueça de me mandar o pão com O ovo, que eu estou super convite. Ah, o curiosa. Paco Ovo, já já. E deixo para você dar o seu recado aí para a galera que está aí. Gente, eu queria agradecer, Helga, o convite, foi muito legal. Fiquei muito feliz com o teu convite. Eu gosto muito de falar sobre a experiência daqui, né? Tá sendo muito rico. E a cada dia que passa descobrindo mais coisa que acontece aqui em São Luís, fazer já o convite a ti e a todo mundo que está assistindo para o nosso Mobiliza São Luís, 14 a 22 de novembro de 2020. É um movimento de valorização da cidade de São Luís, partindo das três principais nossas atividades, que são a economia criativa, o turismo e a cultura. Então, todos estão convidados. Em breve vamos lançar nosso site, vamos começar a captação desses eventos e a curadoria deles, né? E também com um pezinho no digital a partir de agora. Que bom. Não, pode deixar, vou acompanhar bem de perto. Fiquei super Venha, feliz. E pode deixar que a primeira oportunidade é malinha, ó, prontinha para ir para o Maranhão. venha, venha. Aí a gente vai fazer de tudo aqui. Com os restaurantes, com as manifestações culturais, com os eventos. A gente percebeu, né, nesse mapeamento de eventos que boa parte deles se concentra no mês de novembro. Porque é um mês que já não tem chuva, é um mês realmente que tem muita concentração de coisas acontecendo, então a gente pretende ainda concentrar mais ainda nesse período de 9 dias. Tem um rapaz Então, falando estão assim, todos convidados. Maranhão e tudo de bom, mas eu desconfio que ele é maranhense, será? Felipe Abreu. Será, Felipe? Não é meu parente. Desconfio que ele é maranhense. Tá. Então, querida, Então fica o convite para todos, gente, para o Mobiliza São Luís e acompanhar as ações do Sebrae também, @Sebrae Maranhão, e também no meu perfil a gente sempre está compartilhando novidades e as ações que a gente está desenvolvendo aqui com os criativos. ótimo. Então, novamente, muito obrigada, querida. Hum. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar mais experiências interessantes, né? Agora que a gente está bem mais próximo nesse mundo é de São Paulo. Eu também sou de São Paulo. Virei Catarina faz uns 18 anos. Ah, ele está dizendo que conhece o Maranhão. Pelo jeito conhece e gosta bastante, né? É, E boa noite, galera. Muito obrigada pela participação de todas. Amanhã, 18 beijo. horas,
o Fabiano Barros de Rondônia também. Espero que você também consiga vir, Daniela, para a gente completar Vou, esses pensamentos todos, né? vou Gratidão, que sim. tá? Gratidão a todos. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Rosanira dizendo para tu vir conhecer nossa rica culinária. Beijo, Meu Deus, Rosita. você vê que eu sou gordinha, né? Imagina comida. Vai ser ótimo. Beijo. Minha amiga Tiana, aqui da Lumiere. Beijo também, querida. Obrigada por estar participando. Tchau, Opa, tchau. tchau, tchau. Tchau.